Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez nós estamos aqui em uma das regiões mais belas que existem aqui no estado da Paraíba e no Brasil. E nós estamos aqui também com o nosso querido amigo, professor, arqueólogo, geólogo, especialista em biologia, professor Dejair Fialho. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Boa tarde, Natália. Qual o repertório que o senhor pode dizer do significado desse lugar que nós estamos aqui no estado da Paraíba? O significado disso aqui, Mazalém, é uma nova vida, né? Porque nós vivemos numa região que é no Nordeste, na Paraíba, no Polígono das Secas, no semiárido, é a região que menos chove no Brasil. E ao redor daqui nós temos uma área em processo de desertificação, uma área morta. Mas aqui você realmente vê uma biodiversidade enorme e vida, né? Isso aqui realmente representa o Éden do semiárido do Cariri paraibano. E como Éden do semiárido paraibano, o que significa? Que a gente já andou na semana passada aqui, a gente viu muitas coisas que representam o semiárido. Qual o diferencial quando a gente observa toda essa beleza, esse cenário natural desse Éden? O que é que ele propicia? O que é que ele tem de tão especial, né, que ele é conhecido, né, pelos especialistas como o Éden do Cariri paraibano? Isso aqui representa, em primeiro lugar, é uma nova vida, que é uma esperança, porque aqui você tem um banco de sementes. E essas sementes podem ser reaproveitadas todinha para o processo de desertificação. Então, uma área que está morrendo, você pode buscar a vida nesse lugar. Então, a paz também desse lugar é muito grande. Você entrou, você viu os pássaros, né? O canto dos pássaros, as plantas, olha a floração, coisa linda. Então, aqui você renova as esperanças, né? É um local que dá a esperança ao semiárido paraibano. Meu querido amigo, minha querida amiga, o que é que eu poderia dizer a você? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas. Se esse lugar é lindo, bonito, maravilhoso, não é, professor Dejair? Imagine o que será um novo céu e uma nova terra que habita a justiça, feito pelas mãos de Deus e sem a presença do pecado. Aqui não existe a ação humana ainda, aqui está tudo preservado. Por isso que é conhecido como Éden, o Éden aqui do semiárido paraibano. Então eu convido a você hoje para estudarmos com o pastor Hadley um tema importantíssimo. Vem comigo no estudo. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Encerrando o trimestre com muitas alegrias, com muitas experiências, com muita relevância, fizemos um canal diferenciado para você e você merece porque você participa, porque você compartilha, porque você é especial. E que Deus continue nos abençoando sempre. Hoje, a última lição do trimestre, que abordou, foi uma lição maravilhosa, que abordou sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a esperança, acima de tudo, que essa lição tem enchido a sua vida, a minha vida, de alegria e de esperança. Seja qual for a provação, a privação, não esqueça, maior do que tudo é a esperança. E hoje nós temos o prazer, mais uma vez, de contarmos com a presença do nosso querido amigo e irmão, pastor Hadley, que diretamente lá da nossa cidade de Belém do Pará, não. Hoje ele está em Fortaleza, está de férias, mas com muita vontade de participar da lição. Ele é pastor ali do estado do Pará, né? E ele veio parar aqui, nesse momento, no estado do Ceará, né? Onde ele está neste momento. Pastor Hadley, seja bem-vindo, Deus lhe abençoe, né? Com seu carisma. A saudação inicial, o senhor poderia dar aqui a nosso público ouvinte? Na hora, feliz sábado a todos aí, que maravilha poder recapitular o estudo da lição. Obrigado aí, professor, pelo convite, mais uma vez. Eu saí do Pará, estou de férias, né? Já passei por Fortaleza. Na verdade, eu estou em Natal. Natal, que é a minha cidade natal. Muito bem. O pessoal diz uma coisa interessante, né? Aí de Natal, né? Tem um simbolismo muito forte, né? Nessa questão do Natal, né? Diz que tem uma rivalidade aí em Natal e Mossoró, mas acho que é brincadeira do povo, que diz que lá em Mossoró não desejava Feliz Natal, era Feliz Mossoró, né? Mas é brincadeira do povo, né? São duas cidades lindas, bonitas e maravilhosas, de um povo bom e encantador, né? Entendeu? Mas essas histórias que contam das cidades, das rivalidades, né? É bom porque acende, de fato, a necessidade de que as cidades elas tenham uma postura de visibilidade maior, né? Então, de saber que você era aí de Natal não, de Rio Grande do Norte, é Papa Jerimum, não é isso? Papa Jerimum, Potiguar. Eita, coisa boa, né?
Foi coisa boa. E a vizinha aqui do estado da Paraíba, né? Mas, pastor Hadley, a última lição, né? Que lição maravilhosa, né? Nova todas as coisas, né? Nova todas as coisas, né? Então, o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, diz: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Que texto bonito, né? Fala que tudo novo de novo. Quais são os pontos principais que nós poderíamos abordar nessa lição, que o senhor poderia chamar como, poderíamos dizer, a introdução dessa lição, pastor? Então, eu gosto da ideia de fazer novas todas as coisas, porque tudo que a gente pensar de bom aqui nessa terra não é comparado ao que seria a essas novas que Deus tem para cada um de nós. Então, quando a gente estudou durante todo o trimestre, principalmente o tema da morte, essa que é um tema que é pertinente a todos nós, seres humanos. Todos nós, em algum momento, já choramos por perder algum parente, um amigo. E quando você pensa na possibilidade de um mundo onde tudo vai ser novo, todas as coisas, tudo vai ser novo e diferente, é realmente um tema encantador, né? A promessa de uma nova terra, ela parece, para muita gente, uma fantasia, ou nova todas as coisas, né? De um novo mundo. E aí se dizem, e levam a descrédito, porque muitas religiões sempre ensinam um local melhor, né? Em contrapartida, um local pior para os que se perdem, para os que são bons, para os que são maus. Mas a verdade é que, apesar de muitos descrerem, para nós, o fato de alguns até desdenhar, como diz a lição, né? Na verdade, no lugar não diminui a nossa esperança naquilo que nós acreditamos. Pelo contrário, reforça, até porque a própria palavra deles diz que alguns zombariam dessa esperança, eles não acreditariam, e isso ainda, ao vermos o que a Bíblia diz antecipadamente sobre isso, e vendo a postura das pessoas hoje, sem dúvida nenhuma, isso nos leva a ter mais fé e mais esperança na promessa que é nos dito que Deus há de fazer nova todas as coisas. Eu espero de forma assim, com muita ansiedade, com muita expectativa, um momento onde tudo se fará novo, né? Tudo novo de novo, porque tudo começou, né, com o Jardim do Éden, né? Verdade. E a esperança de um novo céu e de nova terra é o retorno, né? Ao retorno para casa, de onde nós nunca deveríamos ter saído. E é exatamente o primeiro tópico da lição, que fala sobre novos céus e uma nova terra. Lá em Isaías, capítulo 65, Isaías 66, Pedro, né, 2 Pedro 3,13, Apocalipse 21. Qual a mensagem desses textos, pastor, sobre a nova terra? Qual o entendimento que a Bíblia diz, passando por Isaías, passando por Pedro, e o Apocalipse nos traz sobre a nova terra? Então, primeiro, quando a gente lê o livro de Isaías, a gente vê promessas e profecias dirigidas primeiramente ao povo de Israel. A gente costuma dizer que essas são profecias, às vezes, de cumprimento duplo. Algumas se cumpriram para o povo de Israel e, por consequência, também se cumprem no final dos nossos dias para o Israel espiritual, para cada um de nós. Algumas dessas alusões à nova terra, haviam as novos céus, nova terra, direcionada ao povo de Israel, estava sujeito à obediência. Havia uma contrapartida do povo para que se cumprisse essas promessas. E a gente sabe da história que boa parte dessas promessas, infelizmente, não se cumpriram pela desobediência do povo, e a gente deve, ao ler, na verdade, a gente fazer uma releitura daquilo que está sendo lido em Isaías, e, sem dúvida nenhuma, podemos aplicar alguma dessas promessas a nós que esperamos novos céus e uma nova terra, como diz 2 Pedro, né? Você citou aí 2 Pedro 3, verso 13, que diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, essa promessa que foi feita inicialmente ao povo de Israel, ela é transferida no Novo Testamento aos que se converteram ao cristianismo, aos gentios, a todos nós, chega até nós hoje, essas promessas. De modo que a gente, ao ler, a gente precisa fazer essa releitura, agora, dessa perspectiva agora da igreja, o Israel espiritual que vive hoje, né? Exato. Pastor, agora, tem um tópico na parte de terça-feira que fala na presença de Deus. E em Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Em Apocalipse 22, versículo 3 e 4, diz: Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o seu nome. Né? Esse tópico sobre a presença de Deus, esses tópicos, esses versos que a gente acabou de ler, o que eles nos dizem sobre o privilégio de ver a Deus. Qual é o privilégio? Que privilégio é esse que a Bíblia quer nos dizer, né, sobre ver a Deus? É só ver por ver e pronto, ver a Deus, dar um tchauzinho e pronto, ou o que é que significa? A gente perdeu esse privilégio de ver Deus face a face, o ser humano, né? Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? E a gente perdeu isso, fomos separados pelo pecado. Só fazendo alusão ao tema da lição, esse mesmo pecado também nos separa das pessoas que nós amamos. Porque se você for analisar, a consequência final do pecado é a morte. E pela morte nós nos separamos de pessoas muito queridas. Por exemplo, eu sinto muita saudade. Eu venho aqui em Natal, eu estou aqui na casa de uma prima hoje, e daqui eu consigo enxergar o cemitério onde minha mãe está sepultada. E eu tenho o hábito de ir lá no cemitério toda vez que eu venho em Natal para visitar o túmulo, não para conversar, mas eu fico pensando ali, eu sento e fico pensando como será a ressurreição e como vai ser a alegria de reencontrar minha mãe depois de 11 anos, né? De saudade, se fosse hoje, né? Então, o pecado nos tira o privilégio de não somente perdemos o privilégio de ver a presença de Deus, de estar na presença de Deus, nos separa. Eu gosto de uma frase, eu acho que é do meu irmão, que ele diz que pecado é afastar-se de Deus, é separar-se de Deus. E o pecado fez isso com Deus. E, por consequência, nós sofremos essas consequências hoje aqui na Terra. Porém, a ideia de poder ver a Deus novamente face a face é nos dita, você leu muito bem a declaração, né, de que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, nós estarmos na presença de Deus e poder vê-lo face a face. Eu confesso que uma das coisas que eu mais aguardo é o dia de poder rever as pessoas a quem eu perdi pela morte, principalmente minha mãe. E eu fico pensando como vai ser maravilhoso reencontrar. E como vai ser maravilhoso a gente poder ver, quem sabe pela primeira vez, de fato, Jesus, né, estar em sua presença. E esse ver não significa somente ver, mas ver e estar na presença de Jesus significa estar num local santo, num local, né, que onde não há algumas coisas, como foi dito na lição. A presença de Jesus faz a diferença, assim como faz hoje, aqui em nossa vida, nesse mundo de pecado ainda, a gente sente a presença, mas vai ser maravilhoso ver. Eu acredito que o olhar de Jesus para cada um de nós, tal qual quando Jesus olha para Pedro, né? Ele fitou os seus olhos e amou a Pedro, né? E tantos outros que tiveram contato com ele. Eu sinto que ao não somente nós vermos, mas nós conseguimos ver o Senhor vendo para cada um de nós, eu acho que vai ser uma cena e vai ser muito mais do que palavras. Só esse ato do Senhor nos ver e nós podemos presenciar isso, vai ser algo muito maravilhoso. Já é maravilhoso sentir, agora ver, eu tenho a minha esperança assim que vai ser algo muito maravilhoso, tão tocante como foi para Pedro e tantas outras pessoas que foram simplesmente amadas, simplesmente pelo olhar de Jesus. E a gente vai ter essa experiência legal, né, na presença de Deus. A expectativa, né, de ver a Deus, se a gente tem uma grande expectativa, perder meu pai, né, um mês, pouco mais de um mês, né, e a gente já sente assim, eu tenho uma expectativa muito grande de vê-lo, né, como você tem de sua mãe, mas mais do que tudo, a gente tem que ter a expectativa de ver a Jesus, de ver a Deus, né, e para a gente buscar, a gente, de fato, tem que estar limpo de coração, né, porque lá não vai haver mais morte, né, não vai ter mais lágrima, né? Na parte de quarta-feira nos traz essa reflexão. Isaías, capítulo 25, versículo 8, diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou.
né? Em Apocalipse 7:17 diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos a lágrima. E o verso clássico, né, de Apocalipse 21:4, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que conforto e esperança essas passagens nos trazem, considerando as provações que perdemos no mundo. Perder pessoas, perder coisas, perder saúde. O que essas passagens têm a nos dizer sobre esse mundo que é um vale de lágrimas que nós vivenciamos, que parece que não quer passar? Eu acho que uma das funções mais difíceis no ministério, e no ministério não só pastoral, mas no nosso ministério como cristãos, é a gente tentar consolar alguém que perdeu alguém pela morte. Porque nós também sofremos essas consequências. Eu sempre falava, eu já perdi as contas de quantos velórios, antes de ser pastor, já havia fazendo como ancião, como líder de igreja. E só que antes talvez eu não sentia como as pessoas de fato sentiam. Eu me entristecia, chorava, até o dia que eu perdi a primeira pessoa mais próxima de mim, que foi minha mãe. E hoje, quando eu faço velório, eu sinto de novo a dor que a pessoa está sentindo. Eu nunca deixo de me emocionar, aquilo mexe comigo. Por quê? Porque é uma dor que, como eu falei, é pertinente a todos nós. Então, quando a Bíblia fala de não mais morte, não mais lágrima, e a gente tem um conceito correto sobre o que é a morte, há muitas pessoas aí que falam de uma alma imortal sofrendo no inferno, aquela mal interpretação da parábola do rico e Lázaro, da onde os salvos encontram ali os perdidos e vencem o sofrimento, até dialogam. Isso daí seria um absurdo acreditar nisso. Então, durante todo o trimestre, a lição tratou desse tema, porque certamente haveria lágrimas, certamente haveria dor. E a Bíblia diz, você frisou muito bem, Apocalipse 21, verso 4, que não vai existir mais isso. Então, para que isso não exista, não tem que haver nenhuma relação, nenhuma conexão com as consequências desse mundo de pecado. É provável que você ainda tenha que chorar a última lágrima. A Bíblia fala de um momento de tristeza, o último momento que a gente vai ter. Porém, a Bíblia diz que nesse momento o próprio Deus há de enxugar as nossas lágrimas. E daí para frente, como eu gosto sempre de falar, é só alegria. Não há espaço para tristeza. Algumas perguntam assim, mas a gente vai ter lembrança, saudade? Eu falo assim, se a gente tiver lembrança ou saudade, enfim, não vai ser algo que machuque, porque é preciso ficar claro que assim como não vai haver morte, também não vai haver mais lágrimas. Ou seja, acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou o velório, acabou o câncer, acabou doença, acabou Covid, acabou droga, acabou tudo que não presta, tudo que traz sofrimento hoje. Você que está estudando a lição e ouvindo, lembre-se disso. Tudo que nos causa sofrimento hoje, nesse mundo, a Bíblia diz que há de acabar. Não haverá. A principal morte, a consequência do pecado, que é a morte, será banida, ao ponto de, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, diz que os remidos clamarão alegremente. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, o seu poder? Né? Você fez tanta gente morrer, ou tanta gente chorar, tantas famílias separarem. A gente poderia dizer assim, onde está o pecado, o teu poder? E a Bíblia diz, né, mas Cristo nos dá a vitória, né? Ou seja, somos mais que vitoriosos. Vamos vencer até a morte através de Cristo. Se ele morreu, nós morreremos, podemos morrer, mas se ele viveu, nós também viveremos junto com ele. Então, essa esperança é maravilhosa. A gente tem dificuldade, Matusalém, de entender que um mundo sem lágrimas, que a gente olha para o lado das pessoas tristes, chorando, não basta muito para as pessoas se emocionarem e chorar nesse mundo de pecado. Uma simples conversa com uma pessoa na rua, se você parar alguém e perguntar como que ela está, como que vai em sua vida, você vai ver pessoas chorando, né? E todas com seus motivos, seus níveis de sofrimento, suas razões, mas tentar imaginar um mundo onde não haverá mais nada disso, a gente tem dificuldade de entender isso daí. E eu louvo a Deus, porque é algo que está além da nossa imaginação. E é com esse mundo que a gente tem que sonhar, é com essa nova terra, é com essa promessa que a gente tem que se agarrar. Porque nesse mundo é só depressão, tristeza, né? Alguns momentos de alegria, felizes, mas em sua maioria a gente, até quando a gente está feliz, a gente sabe de algo, muda nosso humor, então é algo bem complicado.
Pois é, né? Porque por maior que seja o sofrimento, maior do que o sofrimento, maior do que o vazio, maior do que a dor, maior do que as lágrimas, deve ser a nossa esperança, né? Isso deve superar tudo, né? E a Bíblia diz assim, né? Essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Paulo nos diz ali em Romanos, no capítulo 5. E é Né? perfeito, né? Porque se a gente, pensa bem, se a gente esperar só nessa vida, o apóstolo Paulo chega a dizer, né? Se esperamos somente nessa vida, 1 Coríntios, né, 15, verso 19, eu acho, ele diz, 29, ele diz, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os homens mais miseráveis de todos os homens, assim, Exatamente, todos os exato. seres humanos. Então, por quê? Porque esse mundo, você pode até esperar algumas coisas de Deus, momentos felizes, alegria, vitórias, e tudo isso é bom, mas um momento você vai se frustrar, porque vai chegar a doença, vai chegar o cansaço, vai chegar a morte, vai chegar a decepção, e se a gente espera só aqui, a gente vai ser considerado como alguém miserável. Precisamos ir além, e a promessa de um novo céu e nova terra, ela é além da expectativa desse mundo. Amém. Louvado seja Deus, né? E aqui, seu nome em sua testa, né? O último tópico da lição. Apocalipse, capítulo 22, 3, 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele, reinarão pelos séculos dos séculos. O título desse tópico aqui é seu nome em suas testas. O cara uma vez roubou, né, e resolveu tatuar a testa dele, botando o nome de ladrão. Né? Vamos pensar aqui. Ele quer dizer aqui, pastor, nesse tópico aqui, de que nós teremos o nome Jesus escrito na nossa testa. Literalmente, vai ter uma tatuagem, ou uma plaquinha, ou um selo com o nome Jesus. O que quer dizer esse texto? Explique para os nossos ouvintes. Eu penso, na verdade, que esse nome é uma expressão de uma decisão que a gente toma antes. Por exemplo, eu anotei aqui na minha lição que o nome que receberemos no céu é uma confirmação do nome que nós recebemos aqui na Terra, ou seja, o nome de Cristo, né? Somos chamados de cristãos. Então, para que eu tenha esse nome no céu, antes de qualquer significado, é interessante saber que para eu chegar, ter a oportunidade de ter esse nome, antes eu preciso ter recebido o nome de Cristo em minha vida. O nome, o caráter de Cristo, aquilo que ele representa para cada um de nós, para que então no céu seja uma confirmação do nome que recebemos aqui na terra. Nós vamos receber um nome, mas para receber esse nome a gente tem que ter esse antes aceitado no sentido assim de recebido, de decidido receber o nome de Cristo na nossa vida. Então, a Bíblia diz assim, não há outro nome, né, que importa pelo qual sejamos salvos. Então, eu penso que essa vai ser uma consequência, esse nome, da nossa decisão aqui na Terra, de recebermos o nome de Jesus na nossa vida. Então, eu penso que hoje a gente precisa colocar em nossa mente, em nosso coração, o fato de que nós pertencemos a Jesus. Quando minha esposa casou comigo, ela passou a ser ferreira, não é? E um amigo me falou o significado interessante no país dele, né? Eu perguntei, por que tua esposa se chama de... O sobrenome dele era Blanco. É Blanco. Ele falou, de Blanco. Eu falei, por que não Blanco? Ele falou, porque o nome, quando a gente casa, a gente se torna propriedade um do outro. Por isso que ela é de Blanco. Eu falei, poxa, que legal. Então, minha esposa não é de Ferreira, mas ao colocar o nome Ferreira, ela é notado que ela faz parte da minha família, que eu sou propriedade dela e dela é minha. É legal que a mesma coisa precisamos fazer com o nome de Cristo. Ao recebermos o nome de Cristo na nossa vida, ao vivermos a altura desse nome, o que ele representa para cada um de nós, esse nome tem poder, nós passamos a ser propriedade de Cristo. E a recompensa é que um dia nós estaremos eternamente com ele, e a Bíblia diz que receberemos um nome. Que nome é esse? Eu não sei, mas a Bíblia diz que vai ser um nome escolhido pelo próprio Deus, isso já basta, né? Eu gosto muito do meu nome, viu, Matusalém? Mas eu até falei já para Deus, se quiser pode manter o mesmo nome, mas se tiver um nome especial, eu vou aceitar de bom grado. Exatamente. Deus que sabe o que é melhor, não é? O que é melhor para a gente. E se for também, eu estou satisfeito com o meu nome, né? Só que o outro vai ficar assim. Vai bem ciúmado. Mas, rapaz, aí vai ter que tirar do pau ímpar, que é que fica como Matusalém. Eu ou o outro, daquele da Bíblia, né? Entendeu? Então, mas enfim, né?
Enfim, o importante é estar lá, seja com o nome Matusalém, seja com o nome Hagrid, né? O importante é que estejamos lá no céu, né? E venhamos desfrutar aquilo que não é possível desfrutar aqui na Terra. Né? Pastor, e para terminar a lição, essa lição, né, do trimestre, o que foi assim, o que mais lhe tocou, né? E o senhor poderia fazer aqui um encerramento dela, trazendo alguma experiência no seu ministério que é relevante no entorno dessa lição, do tema dela, vida, morte, ressurreição, nova terra, a gente voltando para casa, né? A gente vai voltar para casa, de onde nunca a gente deveria ter saído, né? É a nossa volta, né? O nosso retorno. O que é que o senhor poderia falar sobre essas questões? Louvo a Deus pelo estudo desse trimestre, porque cada tema estudado fortaleceu a nossa confiança nessa promessa, né? Quando a gente fala de vida, morte e eternidade, a gente fala talvez tá ligado à nossa bendita esperança, a volta de Jesus, a ressurreição, a eternidade. Então, assim, sempre esses são assuntos que deveria estar em nossa mente sempre, né? Aliás, tem um texto dessa semana que foi tirado do Estudo Profecia, Ellen White falando, né, que ela diz assim, ó: a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Amém. Ou seja, estudar sobre isso durante todo um trimestre, saber que a gente vai continuar estudando durante toda a eternidade a ciência da salvação, e saber que, ao olharmos para o Cristo glorificado, nós vamos sempre enxergar o Cristo crucificado, o que ele fez por nós, realmente é algo que nos encanta. Durante esse trimestre, eu tive a alegria, né, de estar estudando junto com vocês todos esse tema, e sem dúvida, Marcelo, eu falo que eu tenho a alegria, eu tenho o desejo de ver muitas pessoas, mas eu não tiro da minha mente o encontro com os meus pais, né? Eu quero ver muita gente, né, mas eu quero principalmente ver a minha mãe. E cada estudo desse, por vezes, comentei com minha esposa, que isso mexe com a gente de um jeito que a vontade é assim, eu queria que Jesus voltasse logo, né? Porque eu tenho muita saudade, eu quero ver minha mãe, quero ver meu pai, eu quero ver meus amigos, mas de modo muito especial minha mãe, de verdade. E isso machuca, você perdeu agora seu pai, e a gente fica na esperança, é uma saudade, eu sempre digo, é uma saudade que machuca, mas ela não é maior do que a nossa esperança, a esperança que cura e fortalece. Então, eu diria assim, que esse trimestre veio para fortalecer a minha visão, a minha crença, o meu desejo e a minha esperança do reencontro com Jesus e com todas as pessoas que olham descansam o sono da morte. E também para que eu não venha ter medo da morte, como diz o apóstolo Paulo, né? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor, né? Não importa. Eu quero estar vivo quando Jesus voltar, mas se eu não estiver, eu serei ressuscitado. Mas não importa. Estamos sempre do lado do Senhor. E essa lição serviu para fortalecer isso daí. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, então, nós agradecemos a sua brilhante participação hoje, uma reflexão muito importante aí, e que nós possamos aproveitar isso aí, né, que a nossa vida seja alimentada e realimentada com a esperança, porque tem muita gente que tem a vida realimentada pelos problemas, pelas dificuldades, pelo luto. Isso não deve nos alimentar, porque isso já é uma realidade daqui, então a gente precisa de algo mais além. Então a esperança ela deve ser renovada em nossa vida cada vez mais, né? Então é de fundamental importância que nós tenhamos isso, né, para que apressando e abreviando a volta de Jesus para retornarmos para casa. Pastor, o senhor poderia fazer a saudação final e a oração, por favor? Posso sim. Vamos colocar nossa decisão nas mãos de Deus e falo para você que se você está aí sofrendo, está cansado desse mundo também, tem sofrido a perda de um parente, um querido, ou enfim, você tem tido medo da morte, não tem dúvidas sobre o seu futuro, eu desafio você a entregar a sua vida a esse Cristo, receber o nome de Cristo, sabe, na sua vida, viver à altura desse nome, permitir que ele faça morada na sua vida, no seu lar, para que nós, como amigos, como irmãos, como família de Deus, tenhamos a alegria de vivermos, se morrermos, se formos ressuscitados, mas o mais importante, vivemos eternamente com Cristo. Eu te convido a tomar essa decisão, sabe, de se posicionar, e eu quero orar para que Deus faça, fortaleça essa esperança no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela esperança da salvação.
pelo plano que o Senhor tem, Senhor, desde a fundação do século, desde muito antigamente, o Senhor já tinha preparado esse plano. Nós, como seres humanos, falhamos, caímos, mas o Senhor veio a esse mundo, Senhor, morreu, e a Bíblia, a tua palavra diz que ressuscitou, está à direita do Pai. Isso nos fortalece, fortalece nossa decisão. Pessoas foram ressuscitadas enquanto o Senhor esteve aqui na terra, como um símbolo, Deus, daqueles que serão ressuscitados, daqueles que também vencerão a morte, porque a tua vitória é a garantia, Senhor, da nossa vitória. Obrigado por ter estudado, Senhor, durante todo esse trimestre, sobre a vida, sobre a morte, sobre a eternidade, e termos, Senhor, nos aprofundado nesse conhecimento. É possível que alguém que está nos ouvindo, que tem sofrido, que tem duvidado, que tem descrido, Senhor, dessas promessas, e ao ter contato, Deus, com esse canal, com essa lição, com a tua palavra, sentiu-se fortalecido, Deus, nas suas promessas. Por isso, eu quero te pedir que isso seja com a nossa decisão, entregar nossa vida a ti, continuar confiando, Deus, em ti e em tuas promessas. Nós queremos, Senhor, viver, sim, num novo céu e numa nova terra, nos quais habita justiça. Segundo a tua promessa, nós queremos aguardar. Nós não queremos, Senhor, mais chorar. Chega de choro, de lágrimas, e para que isso seja realidade, Senhor, é preciso que o Senhor volte para nos levar para esse mundo tão maravilhoso, para esse mundo que será transformado, esse novo céu e nova terra. Nós queremos, Senhor, morar sim, e nós queremos estar com nossos amigos, familiares, com o máximo de pessoas possível. Portanto, prepara-nos e fortalece a nossa decisão para irmos até o final. E, Pai querido, e ajuda-nos a preparar outros para esse encontro também. Que iniciativas como a do professor Matusalém e tantas outras sirvam, Senhor, para alcançar mais e mais pessoas. Nós oramos e colocamos nossa vida em tuas mãos e fazemos isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Ok, pastor, muito obrigado, um abraço, tá certo? E que Deus continue lhe abençoando sempre. E você que está aí em casa, Deus te abençoe. Um feliz ano novo. Que Deus renove a esperança. Por maiores que tenham sido as perdas nesse ano, por maior que tenha sido o sofrimento, a dor, né, mas a esperança, ela se renova a cada dia. Que Deus continue te abençoando sempre e até a próxima semana e até o próximo ano, se Deus assim o permitir.